boa noite, Deus abençoe a teus irmãos, Deus abençoe a cada um. Hoje estamos conectados com a Rádio Pão Diário, aí de Santana do Livramento, o irmão Edson, e queria agradecer o irmão Edson aí, um homem de Deus, um homem de oração, que está conectando também nossos programas, passando na sua rádio aí. Que Deus abençoe cada um. E o nosso programa através da Bíblia, sempre um programa familiar. Meu WhatsApp é mais 598 93 71 45 40. Então, irmão, estamos aí para aqueles que queiram fazer alguma pergunta, perguntar temas da Bíblia, ou alguém que quer que nós tragamos aqui um estudo específico sobre algum tema. Hoje nós queremos falar sobre o poder de Deus através do seu Espírito. Estamos pensando, irmãos, a trazer estudos sobre o Espírito Santo, falar mais sobre o Espírito Santo, porque cremos que é um tema vital neste tempo, e como vamos ver hoje, há tantas coisas erradas, há tantas coisas que não se entende, e que estamos passando num processo, e isto nós temos que entender o Espírito Santo do Senhor. Irmãos, queria começar orando. Vamos orar e vamos dar início a um pequeno estudo hoje para entender alguns pontos sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus através do Espírito Santo, coisas que há tantas dúvidas neste tempo, coisas que ficam sem entender, e nós, através dos programas, vamos ir falando mais sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus através do Espírito Santo, e vamos ir entendendo cada dia mais esse mover do Espírito Santo. Então, se vamos orar, irmãos, vamos buscar a face do Senhor, um minuto, para começar a dar leitura ao texto de hoje, que está em Efésios capítulo 2, verso 11, e vamos dar um pequeno estudo expositivo sobre este passagem, mas vamos trazer também outras passagens paralelas, porque queremos incorporar esse estudo de hoje para entender o que está passando e o que passou no passado para chegar a esta carta de Éfeso. Paulo, preso em Roma, escreve lá aproximadamente no ano 60, 61, a esta igreja, também assim como escreve a igreja de Colossa. E são duas cartas que, se nós estudarmos, têm temas em comum, elas falam do mesmo assunto. Não é uma carta de exortação, é uma carta mostrando quem é Deus, o propósito de Deus sobre a igreja, como a igreja deve se comportar. E eu creio que a carta de Éfeso é uma carta muito rica para a igreja hoje em dia, irmão. Vamos orar e vamos seguir conversando, entendendo a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por este programa, muito obrigado por tudo que tem feito, por que vai fazer, Pai. Te agradecemos por estar aqui, manifesta teu poder, a tua palavra, Pai, sobre esta rádio, sobre os líderes desta rádio, Pai, que possam levar cada dia mais adiante tua palavra, e que nós possamos compreender através do teu Espírito, Pai, a clareza e a importância da palavra, Pai, na nossa vida cada dia. Entregamos tudo na tua presença e que seja feita a tua vontade, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmão, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, verso 11, e vamos estar lendo esta carta. Estou lutando aqui, não sei o que passou com meu celular aqui, irmão, para largar no Face, no meu Face também. Estamos aí na rádio ungidos.com, pode encontrar aí no Face. Aqui eu estou com problema aqui com meu telefone aqui, irmão. Agora parece que vai andar o assunto. Se nos travou um pouco aqui, irmão, mas estamos conseguindo nos conectar. Para aqueles que querem entrar através do meu Face aí, podem entrar, irmão. Já estamos aqui, apareceu a rádio. Pode entrar através do Face também, radioungidos.com, e vão ter aí em vivo, rádio e TV, graças a Deus. Mas diz assim a palavra de Deus, irmão, que vai conectando aqui. Diz assim a palavra de Deus:
no verso 11 de Efésios, capítulo 2, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, era gentil na carne, e chamados à incircuncisão pelo que, na carne, se chama circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo seu sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, em sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, mantendo com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam em perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só mesmo Espírito. Lemos de novo o verso 18, irmão. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós vamos terminar aí, irmão, mas nós, quando lemos este texto e conseguimos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2, no seu original, eles são um mesmo texto, irmão. Eles são uma mesma conversa. No capítulo 1, Paulo dá os instrumentos falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo como nosso Senhor. E no capítulo 2 ele vem explicando, irmão. Se nós conseguimos ler os dois capítulos, vemos que é um mesmo assunto. Agora, o interessante que Paulo começa a mostrar à igreja de Éfeso é que há um grande problema, uma grande separação entre o ser humano e Deus, mas também há dois conflitos entre os judeus e os gentios. Há um problema, há uma guerra. Nós também, irmãos, sabemos que neste tempo há tantos conflitos neste mundo, há tanta separação de raça, de ideologia, através da economia. E também, irmão, dentro da religião há muitas divisões, muita separação, irmão. E Paulo trata este assunto interessante aqui. Nós temos que entender que também Paulo está falando da circuncisão, irmão. Nós temos que entender algo interessante quando nós começamos a ler a Bíblia e comecemos a ler lá em Gênesis. Nós podemos ver que o homem se separa de Deus quando comete o pecado lá em Gênesis. Nós podemos ver que o homem troca todos os princípios, todos os frutos de paz, de comunhão, de harmonia com Deus. Ele troca porque ele foi desobediente e comeu de um fruto que Deus não permitia. Nós podemos dizer assim que a serpente fez um negócio com o homem e encheu o ego do ser humano e conseguiu, através dessa promessa de ser igual a Deus, colocar o ser humano contra Deus, irmão. E isto é muito triste neste tempo. Agora sim, irmão, conseguimos compartilhar aqui através do meu Face também. Então, se o ser humano criou uma distância desde que pecou, criou uma distância de Deus, mas através do processo do caminhar nesta vida, também o ser humano foi criando mais maldade, foi criando mais pecado, foi se rebelando mais contra Deus. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 6, nós podemos ver o ser humano tão cheio de maldade, este mundo, que Deus faz uma promessa que ia barrer o ser humano da face da terra, porque a sua maldade se havia multiplicado. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 11, um homem chamado Nimrod, um homem que trouxe ao povo, trouxe a idolatria, trouxe a maldade, trouxe um pensamento ao povo que se rebelasse contra Deus. Nós podemos ver Nimrod como incita ao povo a se voltar contra Deus, e isto é terrível. Mas nós temos um Deus, irmão, que é
é fora dos nossos pensamentos, fora daquilo que nós podemos achar, porque o ser humano se rebelando contra Deus, Deus sempre vem buscar um propósito, vem sempre trazer um plano, vem sempre trazer uma oportunidade ao ser humano para novamente se reconciliar com Deus. E nós podemos ver em Gênesis capítulo 17 como Deus muda o nome de Abraão, mas faz um pacto através da circuncisão com Abraão. Deus quer se reconciliar. E o que significa esse pacto, essa circuncisão, quando os judeus, o povo de Deus, se cortava o prepúcio? Isso significava que esse povo era apartado e servia a Deus, a ponto que Deus manda a Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, que todos aqueles que habitassem na sua casa, tanto escravos, deviam se circuncidar. Isso é um pacto que Deus faz com o seu povo, para que o seu povo se lembre que eles servem a um Deus especial. Agora, o interessante, irmão, que quando nós olhamos aqui no verso 11, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne e chamadas que? Incircuncisão, pelo que na carne se chamava circuncisão feita pela mão de homens. Uma das coisas que nós temos que entender quando Paulo está falando aí, por que eu estou falando tudo isso aqui se eu vou terminar falando no Espírito de Deus? Porque eu estava falando este dia com a minha esposa e estava meditando que as pregações hoje, irmão, estão tão difíceis porque não nos levam a entender o processo, por que está sucedendo certas coisas. Nós temos que entender algo interessante na palavra de Deus, irmão, que a palavra de Deus não se contradiz. A Bíblia levou muitos anos. Mais de 40 homens escreveram a palavra de Deus. E ela não se contradiz, e nós temos que entender ela como um propósito completo, de Gênesis a Apocalipse. É um pensamento só, é a palavra de Deus, como diz em 2 Timóteo 3,16, inspirada por Deus. E Paulo vem aqui, a carta a Efésios, falando da circuncisão. Mas por que Paulo traz tudo isso aí? Porque nós temos que entender, irmão, que os judeus usavam a circuncisão para se gloriar, para se achar que eram melhor que os outros. E não é difícil ver isso longe de nós. Quando muitos cristãos pensam que porque vão na igreja são melhor que os demais, se esquecem das pessoas na sua volta. Temos que entender que havia muitas divisões naquele tempo, irmão. Por exemplo, aqueles que tinham escravo, eles se ensenhoravam, se achavam melhor, pisoteavam seus escravos, mas também nos escravos havia um ódio, um rancor contra seus amos, porque eram maltratados, irmão. Também vemos aqui que é uma disputa, uma rixa entre judeus e gentios, irmãos. E Paulo toca o tema da circuncisão, porque quando nós entendemos isso aí, nós conseguimos compreender outros aspectos. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo quer mostrar a eles que tanto judeus como gentios, sem Cristo, estão mortos em pecado. E Paulo quer mostrar que a circuncisão não é para se gloriar, porque no Novo Testamento Jesus cumpre todo o Velho Testamento nele e traz um Novo Testamento, que agora é uma circuncisão não feita por mãos humanas e não externa. E isto é importante entender, que o nosso evangelho, a nossa forma de entender a Jesus Cristo, não parte de fora para dentro, senão de dentro para fora. E parece que o tempo passa, o tempo muda, mas nós voltamos aos mesmos problemas. A adoração não é externa, a adoração é interna. E Paulo tem que chamar a atenção da igreja de Éfeso para não cair nesse ritualismo externo de uma circuncisão. Olha o que diz Filipenses, em Filipenses capítulo 3, verso 2 e 3. Filipenses capítulo 3, verso 2 e 3. Diz assim: olha a dureza da palavra de Paulo, irmão, inspirado por
Espírito de Deus. Diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A circuncisão que começa por Deus em Gênesis 17, chamado Abrão e a sua descendência, se torna uma maldição. Por quê? Olha no verso 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em quê? No Espírito. Porque Deus se revela ao ser humano no seu Espírito. E diz assim, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. De que serve, Paulo falando aos judeus, de que serve se circuncidar a carne e não circuncidar o interior? Porque, voltamos a recordar, irmão, a circuncisão era cortar um pedaço do prepúcio. Agora o poder de Deus se manifesta no seu Espírito para cortar o pecado que está na alma, no coração do ser humano. Isto é importante nós entender. Olha o que diz Gálatas 5, irmão. Gálatas 5, e vamos ler textos, porque quando se toca temas como este, irmão, não é fácil que alguém nos chame de que estamos pregando falsa doutrina. E por isso nós enfatizamos na Bíblia, irmão. E eu não sou melhor que ninguém, mas tratamos de estudar o contexto histórico, costumes, a situação geográfica para trazer e pedindo auxílio a Deus, porque nós vamos ver dentro de pouco que é o Espírito Santo que nos revela tudo, para trazer o melhor, irmão. Mas está difícil, porque as pessoas querem ouvir milagros, bênçãos, mas temos que entender que Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer morada em nós, e nós vamos entender por quê. Mas olha o que diz Gálatas 5, verso 2 e 4. Diz assim a palavra de Deus, do 2 ao 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes a circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. De que serve você cortar o prepúcio? De nada serve para Cristo. Nós temos um novo pacto. Estamos falando dos judeus, irmão. E olha o que diz o verso 3. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eles se gloriavam da circuncisão, mas não cumpriam a lei. Não te faz lembrar algo? Eu sou cristão, eu vou na igreja, mas não cumprem a palavra de Deus, não lutam. Eu não estou dizendo cumprir ao 100%, mas estão em búsqueda dessa santidade. Porque santidade, irmão, e eu contesto e posso trazer um estudo aqui, o princípio da santidade é estar apartado para Deus, começar um novo processo. E Paulo pergunta, de que serve se circuncidar? Porque temos que entender algo. Por que Deus chama aos hebreus a se circuncidar? Você já parou para pensar? Não era para eles se gloriarem da circuncisão, era para eles serem exemplo para os outros povos. Era para eles serem um exemplo de amor, de paz, de humildade para os demais, para que os outros povos vissem algo interessante que está escrito em Efésios, que nós vamos ver agora, 3 pontos interessantes. Esses 3 pontos tinham que cair sobre o povo dos hebreus. Mas quantas vezes vemos filisteus maldizendo eles porque eles estavam apartados de Deus, cheios de pecado? Ou quando a doutrina de Balaão entra neles? Quantas vezes vemos o povo renegando a Deus? A circuncisão era um chamado para ser exemplo. Era um chamado para eles se lembrarem que eles tinham que ser exemplo, segundo Deus. E olha o que diz o verso 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Eles caíram da graça, irmão. Nós somos salvos por graça, não por obras. Não é circuncisão que nos salva, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé nele. Efésios capítulo 2, verso 8.
Eles se gloriavam que se circuncidavam. Lembra de Pedro quando não queria ir pregar aos gentios? Porque se cria judeu, os judeus. Havia tanta maldição, irmão, naquele tempo, porque torceram a lei para onde os homens convinha. Era uma maldição, irmão, chegar perto de um gentio. Para eles, era uma maldição ir a Samaria. Para eles, era uma maldição pregar a palavra por uma prostituta. As mulheres eram rebaixadas a nada, irmão, porque eles se creiam super santos. Eles se creiam melhor que todo mundo. E Paulo faz uma pergunta: de que serve essa sua circuncisão? Vocês caíram da graça, porque se afirmam na lei e não cumprem ela. Mas nós, hoje, temos um novo pacto, irmão. Nós vivemos de uma forma diferente. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, verso 29. Romanos, capítulo 2, verso 29. Diz assim, e olha como Deus nos coloca na posição de ser seu povo. Olha, diz: mas eu, judeu, o que é no interior, e circuncisão, o que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Olha o que Paulo está falando, mas é judeu, porque nós estamos lendo e estudando lá em Efésios capítulo 2, verso 11, divisão entre judeu e gentios, divisão entre o ser humano e Deus. Mas Paulo diz assim, é tudo o mesmo povo, porque nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 1, que todos estávamos mortos em delitos e pecado, mas agora Deus quer formar um povo, e diz assim, mas é judeu o que é no interior. O povo de Deus não começa por uma circuncisão da carne, do prepúcio, senão começa com uma circuncisão do coração. O que significa? Significa cortar o coração. O coração significa tudo aquilo que está no interior do ser humano. Ele faz um novo processo, ele começa a trabalhar de uma nova forma dentro do ser humano. Por isso Paulo diz, é circuncisão o que é do coração, no espírito, porque é o espírito que nos convence de quê? De todo pecado, porque o poder de Deus se manifesta através do seu espírito. Estamos entendendo? Eles se gloriavam por uma circuncisão da carne, mas não se arrependiam nunca. Porque o verdadeiro arrependimento é uma transformação da mente, do coração. E aí Paulo chama a atenção que a circuncisão que vale é no espírito, quando o espírito transforma um coração. Quando o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de vícios, começa a ser transformado por quem? Não por a sua força, não por o seu intelecto, senão por o poder através do Espírito Santo de Deus. Isso é interessante entender. E nós temos que começar a compreender esse processo na nossa vida. E nós temos que entender, abra suas Bíblias novamente em Efésios capítulo 2, e vamos ler o verso 12 e 13. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 12 e 13, que naquele tempo estavais sem Cristo. Vocês circuncidavam a carne, mas não tinham a Cristo. Porque, separados da comunidade de Israel, eras estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios estavam sem esperança e sem Deus no mundo, mas através do Espírito Santo se abre as portas para que os gentios entrem, através de uma circuncisão de quê? De coração. O pacto mudou. O povo de Israel não conseguiu cumprir a lei. Jesus vem e mostra que se pode cumprir, mas agora começa uma lei diferente. Os judeus nunca entenderam, nunca compreenderam que o assunto era interior, era no espírito, era na alma, era no coração. Agora Jesus mostra como o processo é e traz uma nova oportunidade.
Porque já que vocês não conseguiram cumprir com a lei, agora eu vou dar um ajudador, o Paracleto, o Espírito Santo, para que ajude vocês, para que transforme vocês, para que entre na mente aquele Deus que era só externo, através de sacrifícios, de carneiros, agora começa a ser um Deus que mora dentro do ser humano. O pacto mudou. E olha o que diz no verso 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo seu sangue de Cristo chegaste perto. Quem estava longe da promessa? Os gentios. Estavam longe porque a promessa era para o povo de Israel. Mas agora, os gentios são chamados para perto através de quê? Através da cruz de Cristo. Lembra que quando Jesus é crucificado e morre ali na cruz, o véu se rompe de cima para baixo e agora todos têm acesso ao lugar santo dos santos. É interessante ou não? Como a Bíblia fala, e a Bíblia é harmônica, como quando nós começamos a estudar e permitir o Espírito Santo falar através dela, ela tem uma harmonia tão suave, tão compreensível, irmão, que fica fácil até os mais leigos entender. Hoje eu falava com uma pessoa que eu não sou um cara de muito estudo, nunca fui muito bom no colégio. Mas por quê? Porque Deus usa aqueles que não são para ser. Porque quando você dá acesso ao Espírito Santo, ele te mostra coisas como vamos ver agora. Então se diz assim: mas agora em Cristo vós que estava longe, já pelo seu sangue, estás perto. Você quer entender mais isto? Abra suas Bíblias. Eu gosto de Bíblia, irmão. 2 de Coríntios, aí pertinho, capítulo 5, verso 19. Vamos ler o 18 e 19 para entender bem. E tudo isto, 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é importante entender. Reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Através de Cristo, nós que estávamos longe da promessa, não havia promessa para o gentio, ele traz todos. Lembra quando Jesus fala que ele é como a galinha que coloca os pintinhos embaixo? Assim, Jesus Cristo, que é o próprio Deus que está falando aqui, e é o próprio Espírito Santo, traz uma reconciliação a seu povo. É lindo, é maravilhoso. Olha o que diz mais Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele, a nossa paz, o qual ambos povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Ele derrubou a parede que nos separava. Separação. Quando nós olhamos este texto do capítulo 2 de Efésios, verso 11 ao 21, aí nós vemos três princípios interessantes, irmão. Separação, reconciliação e unificação. Deus quer separar um povo, Deus quer reconciliar um povo com ele, não há judeu, não há gentil, não há grego, todos somos um em Cristo. Então, Deus quer separar um povo, ele quer reconciliar um povo com ele. Romanos capítulo 5, verso 1, que através da sangue de Jesus Cristo temos paz com Deus, e ele quer unificação, fazer um povo só, muitas pessoas com o mesmo Espírito. Isto é importante, irmão. E nós conseguimos ver princípios aí, que nós olhamos aí no verso 11, e vemos como os gentios eram desprezados, irmão. Os gentios não eram aceitos no pacto. Mas quando Deus mandou Abraão se circuncidar, não era para eles se gloriarem, para eles expulsarem ou fazerem barreiras e divisões, como dizia aí, muros que separavam. Não, ele queria trazer todos aqueles
que se convertessem e aceitassem a ser um povo só. Também nós lemos aí e vimos no verso 12 que os gentios não tinham condição espiritual nenhuma. Nós podemos ler de novo, os gentios não tinham condição espiritual, irmão, para estar em Cristo, para ser separado como Israel. Não tinham condição, diz assim, de que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunhão, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios não tinham esperança, estavam sem Deus, separados de Cristo, mas através daquela sangue do Cordeiro, nós somos colocados novamente nesse pacto, que é um pacto diferente hoje. É um pacto através do poder de Deus no seu Espírito. Então nós somos reconciliados com o Senhor. Também nós vemos aí no verso 13 que é uma grande guerra entre os gentios e os judeus. Olha, diz no 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo seu sangue de Cristo chegaste perto. Nós chegamos a fazer parte dessa promessa dos judeus. E diz no 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Havia uma grande parede religiosa no meio. E Jesus veio derribar muros religiosos, veio derribar muros políticos. Jesus veio derribar muros raciais. Lembra Paulo? Lê a carta de Filemão. Paulo na cárcere chama um escravo chamado Onésimo a fazer parte desse pacto também. Vamos mais longe, Jesus vai a um lugar que os judeus jamais colocariam os pés, que era em Samaria, e mais particular na cidade de Sicar, que significa a cidade da borracheira. Jesus ia lá. Jesus se juntava com os pecadores, porque ele chamava ao arrependimento todos. Lembra de João Batista, irmão? Quando começa seu ministério, o chamamento e o preparamento do caminho para a chegada de Cristo, nós olhamos em Mateus capítulo 3, verso 8, e ele prega que arrependimento. Venham todos. Não há exceção, ladrão, estuprador, violador. Venham todos ao arrependimento, porque o poder de Deus se manifesta através de quê? Do seu Espírito. E as pessoas te julgam por o externo, mas não podem ver o interior, irmão, que é o mais importante. O processo começa aqui dentro. Você pode ver uma pessoa cheirando droga, uma prostituta numa esquina, mas você não sabe o que está aqui dentro, que Deus está trabalhando. E no momento certo, porque tudo tem seu tempo, Deus quebra algo dentro, como quebrou em Paulo o caminho a Damasco, um perseguidor, um assassino, odiava a igreja e cai do cavalo e se humilha diante do Senhor e diz esta palavra impressionante: que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça, Senhor? E você pode ver em Gálatas capítulo 1, verso 15, se vai 3 anos na Arábia a meditar, porque chegou o seu tempo de ser reconciliado, chamado ao novo pacto. Mas também nós começamos a ver aí no verso 16, e aí é maravilhoso, irmão, porque no verso 16 de Efésios diz algo muito interessante, irmão. Diz algo que nós temos que aprender de memória, irmão. Diz assim, olha no verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Porque há tanta inimizade neste tempo, neste mundo, irmão. Por falta de quê? Da cruz de reconciliação. Reconciliação. A palavra grega katalesin, reconciliação, a palavra katalesin tinha um sentido de troca de dinheiro. Mas chegou um tempo que o sentido dessa palavra era troca de inimizade por amizade. Eu não gostava, não me levava com o pastor Walter que está aqui diante de mim. Mas o Espírito, o poder de Deus me diz assim, ó, tu não pode estar de mal com o pastor Walter. Aí você vai lá e troca com ele. Vamos trocar a inimizade por amizade. Nós abraçamos, oramos, nós beijamos.
e o Espírito do Senhor nos faz um só, porque somos membros do mesmo exército. Estou dando um exemplo do pastor Walter que está aqui adiante de mim. É uma troca de inimizade por amizade. E eu e o pastor Walter, usando ele como exemplo, pegamos a inimizade que está no nosso coração, porque realmente não somos nós que pegamos, é o Espírito, o poder de Deus, e joga a inimizade na lata de lixo. E nós pegamos do tabernáculo do Senhor, dos seus átrios, como diz Mateus 6,9, que venha teu reino sobre nós, venha essa reconciliação, porque agora nós estamos em paz com Deus e não conseguimos estar com inimizade com nossos irmãos, até com nossos próprios inimigos não conseguimos odiar, porque de nós flui só amor, flui só carinho, irmão. Isso é lindo nós entender. Pero o nosso assunto, irmão, está aí, ó. Vamos ler o 17. E vindo ele, evangelizou a quê? A paz. Se ele evangelizou a paz, para nós ter paz com Deus, através de Jesus Cristo, nós temos que ter paz com os demais, irmão. Porque vindo ele, evangelizou a paz, vós que estavam longe e os que estavam de perto. O que significa os que estavam de longe e os que estavam de perto? É bom estudar a Bíblia, irmão. Os que estavam perto eram os judeus, estavam perto da promessa. Os gentios estavam longe. Então Jesus foi e tomou da mão o gentil e trouxe para perto. Agora todos nós estamos perto, porque todos nós temos acesso ao lugar santo do santo através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz no verso 18, e aí está o nosso título de hoje, o poder de Deus através do seu Espírito Santo. Olha, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Lemos de novo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O que significa ambos temos acesso ao mesmo Espírito? Vamos entender algo, porque você tem que entender algo aí. Está falando de Deus, está falando de Jesus Cristo, e agora finaliza aí o verso 18 falando do Espírito Santo. Três que são um só, mas três formas diferentes de atuar no ser humano. Pai como rei, Jesus sentado à destra e o Espírito Santo trabalhando aqui e agora. De que forma? Abre sua Bíblia aí, porque eu sei que se prega pouco isto nas igrejas, mas eu vou tratar, através do Espírito Santo, dar uma ideia para você. Abra suas Bíblias em João capítulo 10. Vamos entender algo. Deus, Rei, Jesus, nosso advogado, e Espírito Santo Paracleto, nosso ajudador. Olha o que diz João capítulo 10, verso 1. Na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta no corral das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Por que existe uma porta numa casa, irmão? Para que intrusos não entrem. E se intrusos vão entrar e não têm autorização, o que eles têm que fazer? Entrar por uma janela ou rebentar a porta e entrar, porque são ladrão e salteador. Mas há uma porta que precisa ser aberta, irmão. Essa porta precisa ser aberta para que nós entramos em paz. Pastor Walter, o que o senhor faz se alguém chega e dá um chute na porta e entra à força? O senhor vai expulsar, porque não é bem-vindo na sua casa. Porque se fosse seu amigo, tivesse uma relação com o senhor, ele bateria e dizer, sou eu, porque você conhece. Jesus não disse lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja da Laodiceia, eu estou à porta, bato, e se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Por que vai cear? Porque tem intimidade, porque convidou ele a passar para a mesa, porque tem relação com ele. Então nós temos que entender, Jesus é a porta, mas essa porta necessita ser aberta, irmão. Olha o que diz aí mesmo no verso 9. Olha o que diz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Entrará, sairá do outro lado e encontrará pastagem, que significa alimento. Será saciado. Porque nós, quando vem o Espírito Santo sobre nós, nós temos os frutos do Espírito Santo.
mas que há que entrar por essa porta. Agora, o interessante é que não é Jesus que abre essa porta. Agora deu um nó na cabeça de todo mundo. Não é Jesus que abre essa porta, não, meu irmão. Sou eu, irmão Pablo, tampouco é você nem eu. Olha o que diz João capítulo 14. João capítulo 14, verso 25, irmão. João capítulo 14, verso 25. Tenho vos dito isto, estarei convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, há um Espírito Santo. Jesus está dizendo, eu estarei convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vendrá e ensinará. O problema que nós temos que entender que quando nós estamos em pecado, nós estamos cegos. E uma porta para ser aberta precisa que? A chave. Precisa ter a chave de acesso. E a chave de acesso é o Espírito Santo, irmão. Porque ninguém entra através dessa porta se não é através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te revela como entrar. Porque ele é um transformador. Ele é um convencedor. Ele é o nosso ajudador. Nós não temos condição de ir a essa porta. Nós não temos a chave de acesso a essa porta. Porque para entrar aí, você tem que ser revestido. Você tem que ter uma nova mente, um novo coração. Olha o que diz, para nós decifrar toda essa chave. Olha o que diz Mateus. Um texto que eu sou apaixonado, irmão. Mateus, capítulo 16, irmão. Um texto conhecido. Leia o verso 17 e 18 comigo. De Mateus, capítulo 16. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está onde? No céu. Meu Pai que está no céu. Olha o 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Quem revelou para Pedro? O Pai. O Pai está lá em cima. O Filho está aqui embaixo. Mas de que forma o Pai revelou esta grande confissão? Quem era Jesus? Porque nós estamos falando que a porta é quem? Jesus. E quem foi que revelou que Jesus era Jesus? Porque é uma grande disputa, quem é? É Samuel, Elias, quem é? Mas Pedro acertou em cheio. Mas quem revelou isto, quem foi? O Pai. E para você saber quem é a porta, você precisa ter a revelação do Pai. Mas de que forma, irmão Pablo? Agora vamos ver. Abra suas Bíblias em 1 de Corinto. Em 1 de Corinto, olha que maravilha, Bíblia, irmão. Capítulo 2, verso 10 e 11. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Diz assim: Mas Deus nos a revelou pelo quê? Pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de quem? De Deus. Então, quem te revela essa porta? É o Espírito. Olha o que diz o verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo de Deus nos revela como entrar por essa porta. Porque não vamos entrar de qualquer jeito por essa porta, não é chutando, não é fazendo esculhambo. Lembras das virgens? Por que 5 entraram? Porque se prepararam, tinham azeite. E o noivo, quando passou, as levou porque estavam cheias de quê? De azeite. Que simboliza o azeite na Bíblia? Significa o Espírito Santo. E elas tinham azeite, então puderam seguir o noivo e entrar naquela festa maravilhosa. Há uma porta. Essa porta só pode ser aberta, irmão,
através do Espírito Santo. Lembra dos apóstolos? Quando entram naquele grande conflito que Jesus ia para a cruz, Jesus diz, mas esperem no aposento alto até que venha sobre vós quem? O Espírito Santo, porque Ele vai ensinar a vocês o que devem fazer. Não é por circuncisão de carne, é por o Espírito de Deus. Não é por ir na igreja e andar com a Bíblia. Não é por ler a palavra de Deus e conhecer versículo, é por o seu Espírito. Todo o poder se revela por o seu Espírito. Abra suas Bíblias novamente para finalizar em Efésios capítulo 2, irmão. E vamos ler novamente o verso 18 para baixo. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no quê? No Espírito. Deus mora e se manifesta no povo, um povo bem ajustado, um edifício que tem suas bases firmes, que tem suas colunas no lugar, que não é só uma fachada. Quantas casas fazem e é só fachada, e vem uma tormenta e cai, porque é só fachada, não tem ferro, não tem firmeza. Mas nós que somos quê? Morada de Deus no seu Espírito. Deus se revela através do seu Espírito. Há todo um processo, irmão. Deus mandou seu Filho, veio em carne neste mundo, se colgou na cruz para fazer de todos os povos um só nele. E se manifesta seu poder, sua autoridade, seus dons, os frutos, tudo através do seu Espírito Santo. Por isso a palavra diz, não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito é valioso para nós, porque o poder de Deus se revela, se vê, se manifesta através do seu Espírito. Não foi Pedro que no momento de meditação disse Jesus realmente é o Filho de Deus, não. Foi o Pai que o revelou através do Espírito Santo. Quando você prega bem, quando você canta, quando você tem uma vida próspera, você nunca vai se gloriar em você mesmo, no seu poder, no seu intelecto, na sua força. Você vai glorificar a Deus, porque Ele se revelou através do seu Espírito Santo. Não somos nós, somos vasos. Jeremias 18, somos vasos. E se a coisa não está funcionando, Ele quebra e faz de novo. Porque Deus é poderoso e Ele quer se revelar a você e a mim. Por que tanto problema? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Por quê? Porque nos falta a revelação do Espírito, como recém lemos em Romanos 2. Recém lemos aí sobre o Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, 9, Romanos capítulo 8. Começar a comer esses textos, irmão, porque não é você, não é o pastor Walter que faz que esta rádio vá crescer cada dia mais. É o Espírito de Deus se manifestando neste lugar. É o Espírito de Deus se manifestando em cada pessoa que prega. É o Espírito Santo enviando a pessoa certa para pregar a palavra aqui. Não é você que mantém seu casamento. Não é você que mantém seu trabalho. Não é você que mantém seu ministério. É Deus, através do seu Filho, que trouxe paz com Deus e que você agora tem acesso a esse Espírito Santo. Lembre-se que a palavra fala que somos selados com o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Lembra os hebreus lá marcando no Êxodo, marcando as portas das casas para que a destruição viesse e não matasse eles? Porque as rãs não entravam na casa deles? Porque enquanto os egípcios tinham água com sangue para tomar, os hebreus tinham água pura, água boa para tomar. Porque enquanto os primogênitos dos egípcios morriam, os primogênitos dos hebreus estavam salvos, porque havia uma marca de sangue na porta. Mas na sua vida há uma marca que se chama Espírito Santo. E você não vai morrer porque você tem vida eterna. Quem vai morrer é este corpo, mas tudo é por o poder do seu Espírito. Deus se manifesta através do seu Espírito. E irmão,
algum capaz que me diga neste momento que falta coisas, eu sei. Há muito para falar do Espírito Santo. E em breve vamos estar trazendo mais estudo sobre o Espírito Santo, irmão. Estamos trabalhando para isso, porque precisamos entender o Espírito Santo. É urgente, irmão. Queria agradecer a todos que estão ouvindo aí, agradecer a cada irmão que ouve este louco aqui, e agradecer, irmão, porque também sei que muitos irmãos orando por mim, orando para minha família. Eu preciso. E mandem mensagem, irmão. Meu WhatsApp mais 598 93 71 45 40. Mandem mensagem, querem sacar as dúvidas. Vamos seguir trilhando esse caminho do Espírito Santo e falar muito sobre o Espírito Santo. É importante entender a pessoa do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, irmão, somos um barco furado e vamos naufragar em qualquer momento. Irmão, vamos orar para agradecer por este programa, entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos seguir orando por os enfermos, por aqueles que estão passando lutas e dificuldades, que é muito importante, irmão. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por este programa, Pai. Obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado por tudo que tem feito. Bendiz meus irmãos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão postrados, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão na cárcel, Pai. Bendiz a cada um deles que te encontrem, Pai, e que o Espírito Santo dê revelações grandes a ele, Pai. Revela mais planos para o pastor Walter, para a Gladys, Senhor, para todos aqueles que estão pregando nesta rádio, Pai. Dê revelação a teus pregadores, a teus pastores, a teus obreiros, Pai, e que podamos ser um, Pai, que as igrejas não estejam divididas, que as igrejas, Pai, cada um use a camisa de um time diferente, Pai, jogando um contra o outro. Não somos um, Pai, que temos que nos ajudar, que temos que nos unir, Pai. Une tua igreja, Pai, une teu povo, Pai, une as famílias, Pai, une cada um, Pai, e que buscamos cada dia mais a tua presença, através do teu Espírito Santo, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Até a próxima terça.